Oi, pessoal, tudo bem? Nós vamos falar agora sobre a segunda parte do capítulo 6, sobre o Iluminismo, voltando ao século XVIII. Então, nós vamos começar a falar sobre a independência dos Estados Unidos, que foi esse primeiro movimento. Antes de falarmos sobre os Estados Unidos especificamente, vamos falar um pouquinho sobre a questão das ideias iluministas que ultrapassaram as fronteiras da Europa. Como nós vimos no capítulo passado, mesmo com muitas pessoas sendo contra, as ideias iluministas acabaram se espalhando. E como as pessoas viajavam da Europa para a América, essas ideias acabaram chegando aqui. Só que tem um porém. As ideias iluministas, elas não assumiram as mesmas características em todos os lugares. Elas acabaram se adaptando à realidade de cada local e aos interesses de cada grupo, como essa primeira imagem que a apostila mostra. Os colonos norte-americanos estão lutando aqui contra tropas inglesas, porque esses colonos, como nós vamos ver nesse capítulo, queriam se libertar da Inglaterra. Essa burguesia, norte-americana queria se libertar da Inglaterra porque o governo inglês cobrava muitas taxas, aumentava os impostos, não dava liberdade comercial. Então, a burguesia estava adotando aqui as ideias do liberalismo político, porque eles queriam se libertar de um governante tirânico, o governante inglês, e também as ideias do liberalismo econômico. Eles queriam fazer comércio sem ter que obedecer ao monopólio comercial inglês. Estes mesmos burgueses vão tratar a questão da escravidão de outra forma. Então, eu quero liberdade para mim, enquanto burguês nos Estados Unidos, eu quero me libertar da Inglaterra, mas eu vou continuar usando o trabalho escravo. Então, olha a contradição. Eu quero liberdade, mas eu quero liberdade para mim. Vamos ver, então, como o iluminismo vai inspirar a independência dos Estados Unidos. Aqui são as 13 colônias originais. São 8 colônias ao norte e 5 colônias ao sul. A colonização inglesa nos Estados Unidos começou aí. E existe uma diferença de colonização entre as colônias do norte e as colônias do sul. Nas colônias do norte, se instituiu o sistema que a gente costuma chamar de colônias de povoamento. Foram para essas colônias que lá, no século XVII, vieram as pessoas que estavam fugindo das perseguições religiosas da dinastia Stuart. São colônias, são lugares que têm um clima muito parecido com o da Inglaterra, então elas conseguiram reproduzir esta vida europeia na América. Então, ali nas colônias do norte, vão se organizar pequenas propriedades de terra, com mão de obra assalariada, então o mesmo tipo de vida que essas pessoas tinham na Inglaterra. Economicamente, essas colônias não interessavam para os ingleses, porque assim, os produtos plantados ali, em parte já eram plantados na Inglaterra, então os ingleses não iam fazer uma viagem para atravessar o oceano para vir para as colônias do norte comprar produtos que eles já produziam para a Inglaterra. Aliás, que eles já produziam na Inglaterra, desculpe. Então, economicamente, não interessava. Então, desde o início, as colônias do norte vão ficar meio que deixadas de lado pela Inglaterra. Isso no norte. No sul, as coisas serão um pouquinho diferentes. As colônias do sul vão servir exatamente para aquela questão de exploração de colônias que nós vimos no capítulo de mercantilismo. Primeiro, nas colônias do sul, o clima era um pouquinho mais quente que o clima inglês. E o algodão se desenvolveu muito bem nesses lugares. E aí eu vou falar para vocês de uma coisa que nós vimos lá no capítulo da dinastia Tudor. Lembra que eu falei para vocês lá na época dos cercamentos? E lá eu falei assim para vocês, gente, enquanto eles não conseguiam o algodão, porque, colhe o algodão, depois tem que esperar a próxima colheita. Eles cercaram as terras para criar ovelhas, para que a lã servisse como matéria-prima. Era desse momento que eu estava falando. Nas colônias do sul, vão se desenvolver as plantações de algodão. O algodão que os ingleses usavam nas fábricas de tecido era o algodão que saía das colônias do sul. Então, economicamente, essas colônias vão ter toda a atenção da Inglaterra.
E vai se desenvolver nessas colônias um sistema que nós chamamos de plantation. É um sistema econômico onde você utiliza grandes propriedades, você vai usar a mão de obra escrava africana, então eu vou produzir algodão com uma produção voltada exclusivamente para a Inglaterra. Aqui funcionam o pacto colonial e o monopólio. No pacto colonial, lembra? A colônia produz e a metrópole vende ficando com lucro. No caso aqui, as colônias do sul vão produzir algodão, vão vender para a Inglaterra vai fazer tecidos e vai vender esses tecidos ficando com o lucro. Lembrem-se que quem produz o algodão não está dando o algodão para a Inglaterra, e sim vendendo. Percebam o seguinte, eu vou voltar lá no mapa para vocês lembrarem. As colônias do norte, aqui em amarelinho, elas ficaram meio que deixadas de lado pela Inglaterra. São colônias, têm que obedecer às leis da Inglaterra, tudo, mas deixaram um pouquinho de lado. A Inglaterra vai voltar os seus interesses todos para as colônias do sul, por conta do algodão, porque as fábricas de tecido não podiam parar de produzir. E por conta dessas colônias do norte terem sido deixadas de lado, entre aspas, vai se desenvolver uma coisa que teoricamente não podia, mas que vai se desenvolver, que é o comércio triangular, que nós vamos ver agora na sequência. Então é assim, teoricamente, a colônia só poderia comercializar com a sua metrópole, que é o monopólio comercial, mas as colônias do norte vão se envolver nesse comércio triangular, que teoricamente não poderia existir. Aí assim, professora, a Inglaterra sabia que as colônias do norte faziam isso? Sabia. A Inglaterra fazia alguma coisa para impedir? Não. De vez em quando chegava um recado assim, ó, não pode fazer esse comércio, hein? É proibido. Mas como essas colônias não interessavam muito para a Inglaterra, então os colonos do norte resolveram se virar. Assim, a Inglaterra não liga para a gente, então vamos, resolver a nossa vida. Então, como funcionava esse comércio? Primeiro, ele é chamado de comércio triangular porque ele envolve 3 lugares, né? Então, forma um triângulo, 3 pontas. Eu vou começar a explicar aqui pela África. Os africanos vendiam escravos para as Antilhas Francesas. Cuidado, hein? Esse comércio envolve África, Antilhas Francesas e colônias do norte. Teoricamente, as Antilhas Francesas não poderiam fazer esse comércio também, porque eles eram colonos da França, mas faziam também. Então, voltando. A África vendia escravos para as Antilhas Francesas. Aqui nas Antilhas, esses escravos vão trabalhar na produção de cana-de-açúcar, que no Brasil também acontecia. A cana é colhida, é tirado o seu caldo, esse caldo é cozido até adquirir uma consistência parecida com mel. Esse produto é chamado de melaço. Então, cuidado, melaço vem da cana-de-açúcar, o mel vem das abelhas. Este melaço, as Antilhas Francesas vendiam para as colônias do norte. O melaço é um dos ingredientes de uma bebida chamada rum. Então, eles usavam, os colonos usavam melaço para fazer o rum. Parte desse rum era vendido para a África. Então, fechou o triângulo aqui. A África vende escravos para as Antilhas vendem melaço para as colônias do norte vendem rum para a África. E tem uma outra pontinha aqui, ó. Enquanto as Antilhas Francesas forneciam melaço para as colônias do norte vendiam para as Antilhas pescados e cereais. Cuidado, gente, eu sempre brinco com uma coisa. Cereais não é sucrilhos, tá? Cereais são trigo, arroz, cevada, esse tipo de coisa, tá? Então, as Antilhas vendiam melaço para as colônias do norte e as colônias revendiam para as Antilhas pescados e cereais. Uma coisa importante que eu deixei destacado para vocês aqui, aliás, extremamente importante, as colônias do sul não participavam desse comércio, porque as colônias do sul estavam envolvidas com a produção de algodão.
Então, esse comércio era entre as colônias do norte e não entre as colônias do sul. Eu fiz para vocês um resumo de como funcionava, então, esse comércio triangular. A África, então, vendia escravos para as Antilhas Francesas, e esses escravos trabalhavam nas plantações de cana-de-açúcar. As Antilhas Francesas vendiam melaço para as colônias do norte, que usavam esse melaço para fazer rum. As colônias do norte vendiam pescados e cereais para as Antilhas Francesas, e as colônias vendiam rum para a África. Esse esquema, gente, é muito importante porque ele descreve exatamente como foi o comércio triangular. Aí foi passando o tempo, a Inglaterra sabia desse comércio triangular, não ligava muito, né, porque eram as colônias do norte, e aí os colonos do norte começaram a pensar assim, se nós conseguimos desenvolver esse comércio e a Inglaterra não está ligando para a gente, então assim, por que nós precisamos da Inglaterra mesmo? Nós não precisamos deles para nada. E aí lembrem-se que as ideias iluministas estavam se espalhando, né, por todo o mundo. E elas chegaram nas colônias do norte. Então, assim, liberdade política, liberdade econômica, essas ideias de se libertar da Inglaterra começaram a circular aí pelas colônias do norte. E lógico que elas chegaram aos ouvidos do governo inglês. Então, a partir do século XVIII, a Inglaterra tenta aumentar o controle sobre as colônias do norte e vai tentar aumentar criando leis que foram leis extremamente impopulares, porque assim, a Inglaterra não ligava para a gente, por que eles resolveram ligar a partir de agora? A primeira lei criada foi a Lei do Açúcar, ela é de 1764, e ela diz o seguinte: todos os derivados da cana-de-açúcar, inclusive o rum, que não fossem das Antilhas Britânicas, teriam que pagar altas taxas para entrar nas 13 colônias. Lembra que aqui no comércio triangular, o melaço, que é a matéria-prima para o rum, que é um derivado da cana-de-açúcar, ele saía das Antilhas Francesas, e que o rum ia para a África. Então, olha o que os ingleses fizeram. Com a Lei do Açúcar, qualquer derivado de açúcar só podia chegar aqui nas colônias através da Inglaterra. Então, por exemplo, o que deveria acontecer? O melaço das Antilhas Francesas, se fosse direto para as colônias do norte, ia pagar uma taxa altíssima. Então, a ideia era acabar com esse comércio mesmo. Então, se as colônias do norte quisessem melaço, teria que comprar da Inglaterra, né, das colônias inglesas, para poder pagar uma taxa mais baixa. Se isso aqui continuasse acontecendo, a taxa ia ser muito alta. Ia ser tão alta que ia ficar difícil de produzir o rum. A segunda lei é a Lei do Selo, de 1765. O objetivo dessa lei é impedir que as ideias iluministas continuassem circulando livremente pelas colônias do norte. Essa lei diz o seguinte: todos os documentos impressos, cartas, revistas, jornais e até mesmo cartas de baralho tinham que ter um selo que era vendido pelo governo inglês. Então, você tinha que comprar um selo e colocar lá no seu impresso. Isso significa dizer o seguinte, se você fosse comprar um jornal, esse jornal só poderia ser vendido se ele tivesse esse selo. Qual era o objetivo disso? Tô com um livro na mão. Você não pode andar com esse livro assim, né, livremente. Você tinha que ir num lugar para comprar o selo para colar nesse livro. E nesse lugar tinha uma pessoa. Deixa eu ver esse livro aí. Se fosse livro de autor iluminista, o livro era tomado de você. Então, assim, não, esse livro não pode, não vai ter esse selo. Lógico que as pessoas não gostaram, porque, assim, isso é censura. Por que as ideias iluministas não podem circular? Então, mais um motivo de descontentamento dos colonos. A última lei é a Lei do Chá, de 1773. O chá é um produto muito consumido na Inglaterra até hoje. E os colonos, que eram descendentes dos ingleses, trouxeram esse hábito do chá para as colônias. E o chá era comprado e vendido de vários lugares, inclusive da Inglaterra. Então, não existia exatamente um monopólio sobre o chá. As colônias vendiam para vários lugares, inclusive para a Inglaterra, e compravam chá de vários lugares, inclusive da Inglaterra.
Só que a partir de agora, a Inglaterra determinou que qualquer chá que entrasse ou saísse das colônias do norte tinha que entrar ou sair exclusivamente por comerciantes ingleses. Como os colonos não gostaram desse monopólio que, né, foi colocado de repente, eles tiveram um plano, que foi o seguinte: em 1773, ia chegar um grande carregamento de chá no porto de Boston, na colônia de Massachusetts, que era uma colônia do norte. O porto de Boston era o principal porto das colônias do norte. E os colonos falaram, tá bom, eles vão ver só uma coisa. Eles esperaram chegar esse carregamento, e aí alguns colonos se disfarçaram de índios, invadiram os navios e jogaram todo o carregamento de chá no mar. Este acontecimento ficou conhecido como a Festa do Chá de Boston, ou The Boston Tea Party. Só que assim, não é uma festa. Você vai, né, vamos festejar, tomar chá. Festa do chá é uma expressão que até hoje nos Estados Unidos, ela é relacionada à confusão. Então, os colonos invadiram os navios, jogaram todo o chá no mar. Aí o governo inglês, muito bravo com essa situação, falou assim, então tá bom, vocês não vão comercializar chá e nem mais nada com mais ninguém. Em 1774, o governo inglês determinou o fechamento do porto de Boston e criou mais uma série de medidas que ficaram conhecidas como leis intoleráveis. Intoleráveis porque assim, ninguém tolera, ninguém suporta. Aí os colonos falaram assim, agora chega. Então agora nós vamos começar a lutar pela nossa independência. Lutas essas que começaram no ano de 1775, utilizando-se do princípio de legítimo direito de rebelião contra a tirania, que são ideias do John Locke e do Rousseau, os colonos começaram as suas lutas. Essas lutas se estenderam até 1776, quando os colonos venceram, e aí no dia 4 de julho de 1776 é declarada formalmente a independência dos Estados Unidos, que foi redigida pelo Thomas Jefferson. Então, 4 de julho é feriado até hoje nos Estados Unidos, porque é celebrada a independência dos Estados Unidos em relação, né, à Inglaterra. Essa imagem que vocês têm aí na apostila, na página 114, ela é uma ilustração mostrando a Batalha de Trenton, em Nova Jersey, que foi liderada por George Washington. George Washington, que foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. E aí a apostila traz a informação também que essas lutas se estenderam por mais alguns anos, porque mesmo a independência sendo declarada, a Inglaterra acabou resistindo, então as lutas se estenderam aí por mais alguns anos. Essa declaração de independência dos Estados Unidos, ela foi totalmente baseada nas ideias iluministas. E aí nós podemos identificar ideias do John Locke e do Rousseau, como, por exemplo, segundo a Declaração de Independência, todos os homens, todos os seres humanos são iguais e dotados pelo Criador de certos direitos fundamentais, como o direito à vida, à liberdade e à busca da felicidade. Nós falamos dessas ideias no capítulo 5 com o John Locke. Vamos terminar o capítulo falando das contradições dessa liberdade. Como eu falei para vocês no início do vídeo, as ideias iluministas elas foram usadas de acordo com cada lugar e os interesses de cada grupo. Os Estados Unidos se tornaram independentes, foram os primeiros na América a se tornarem independentes. Lembrando, essa independência foi primeiramente das colônias do norte. As colônias do sul, nesse primeiro momento, não se interessaram pela independência, mas isso é assunto, né, para um outro vídeo. Então, os Estados Unidos, né, as colônias do norte se tornaram os Estados Unidos, primeiro país independente na América, e fizeram a sua Constituição. Constituição é o conjunto de leis do país. Então, como agora eles eram livres, as leis da Inglaterra não valiam mais. Em 1787, a Constituição ficou pronta, que é praticamente a mesma até hoje, só que os direitos, as ideias iluministas previstas nessa Constituição, eles foram negados aos escravizados, aos seus descendentes e também aos povos indígenas. E a apostila traz essa foto, que é a foto de um cinema que está dizendo aqui, ó,
na fachada que neste lugar era a entrada para as pessoas de cor. Então, os negros entravam por uma entrada diferente da entrada dos brancos. Então, só que era o fundo do cinema. Então, eles entravam pelo fundo. Então, nós terminamos o capítulo 6, falando aí sobre o primeiro exemplo, né, de independência no continente americano. Independência essa inspirada pelas ideias iluministas. Nos vemos, então, no próximo vídeo. Tchau, até lá!